Olá, seja bem-vindo à aula 9 do nosso curso de Perícia Contábil. Hoje vamos falar sobre um tema absolutamente fundamental para qualquer profissional que deseja atuar como perito: os aspectos éticos e profissionais da perícia contábil. A ética não é apenas um conjunto de regras que precisamos decorar. Ela é o alicerce que sustenta toda a credibilidade do nosso trabalho como peritos. Afinal, se o juiz não puder confiar plenamente na imparcialidade e na honestidade do nosso laudo, do que adianta todo o nosso conhecimento técnico? Primeiro, precisamos entender que todo perito contador, que todo perito contábil está submetido ao Código de Ética Profissional do Contador, que é aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade, o CFC. Esse código não é opcional. Ele estabelece princípios fundamentais que devem orientar toda a nossa conduta profissional. E atenção, desrespeitar essas normas pode resultar em consequências sérias, desde advertências até a cassação do nosso registro profissional. O código serve como uma bússola moral para o profissional, garantindo que todos nós sigamos os mesmos padrões éticos, independente da situação ou do tipo de trabalho que estamos realizando. Vamos conhecer agora os 5 princípios fundamentais que norteiam a ética profissional do contador e, consequentemente, do perito. O primeiro princípio é integridade. Significa ser honesto e justo em todas as relações profissionais. Parece óbvio, mas na prática você pode ser testado. Imagine que uma das partes tente te oferecer uma vantagem para que você direcione o laudo. A integridade é o que vai fazer você recusar imediatamente. O segundo é a objetividade. Aqui a questão é: você não pode permitir que preconceitos, conflitos de interesse ou qualquer tipo de influência indevida comprometam o seu julgamento profissional. Suas conclusões devem se basear exclusivamente nos fatos e na técnica contábil, nunca em opiniões pessoais ou pressões externas. E o terceiro princípio é a competência profissional. Você precisa manter seu conhecimento e suas habilidades sempre atualizados. O mundo contábil muda constantemente. Novas normas, novas tecnologias, novas interpretações. Se você não tem a competência técnica necessária para realizar determinada perícia, é sua obrigação ética recusar o trabalho. Continuando com os princípios fundamentais, temos a confidencialidade. Durante uma perícia, você terá acesso a informações sensíveis das empresas e das pessoas envolvidas. Dados financeiros, estratégias comerciais, informações pessoais. Tudo isso é confidencial e você tem o dever de guardar sigilo. Não pode comentar com ninguém, não pode usar essas informações em benefício próprio ou de terceiros. E o quinto princípio é o comportamento profissional. Você deve cumprir todas as leis e regulamentos aplicáveis. E mais do que isso, evitar qualquer conduta que possa desacreditar a profissão contábil. Sua postura reflete não apenas em você, mas em toda a classe profissional. Esses 5 princípios são a base de tudo. Guarde bem isso. Agora vamos ver os deveres específicos do perito no exercício da sua profissão. Primeiro, guardar sigilo sobre todas as informações obtidas. Isso já falamos, mas vale reforçar pela importância. Segundo, zelar pela sua independência. A independência do perito é sagrada. Você não pode ter vínculos com nenhuma das partes que possam comprometer sua imparcialidade. Terceiro, recusar trabalhos quando não tiver competência técnica. Se você é especialista em contabilidade comercial
e recebe uma perícia complexa sobre instituições financeiras, e você não domina esse tema, precisa recusar. Sua reputação e a qualidade da justiça dependem disso. Quarto, comunicar ao juízo impedimentos ou suspeições. Suspeições. Se você descobrir que tem algum impedimento legal ou alguma suspeição, por exemplo, se descobrir que é parente de uma das partes, deve comunicar imediatamente ao juiz. Quinto, cumprir prazos estabelecidos. O processo judicial já é demorado. O perito não pode contribuir para essa demora. Os prazos devem ser respeitados rigorosamente. E sexto, fundamentar tecnicamente suas conclusões. Todo laudo precisa ter base técnica sólida, com citação de normas, documentos e raciocínio lógico. Não pode ser baseado em achismo. Além dos deveres no exercício profissional, o perito tem deveres específicos em relação às partes e aos colegas. Em relação às partes, você deve tratá-las com urbanidade e respeito, sempre, mesmo que uma das partes seja agressiva ou desrespeituosa. Você mantém a postura profissional. Você deve manter a equidistância, ou seja, a mesma distância de ambas as partes. Não pode favorecer ninguém. Jamais aceite presentes ou vantagens. Isso é gravíssimo. Um presente pode parecer inocente, mas compromete sua independência e pode até configurar crime. E não se reúna individualmente com as partes. Qualquer reunião deve acontecer com a presença de todos os envolvidos ou com conhecimento formal do processo. Em relação aos colegas, é fundamental respeitar o trabalho dos outros peritos. Se você discorda da conclusão de um colega, pode apresentar sua divergência de forma técnica, mas nunca de forma pessoal ou desrespeitosa. Não teça críticas pessoais. Críticas devem ser técnicas, fundamentadas. Nunca ataques a pessoa de colega. E mantenha sempre uma postura profissional nas divergências técnicas. Isso eleva o nível da discussão e da própria profissão. Agora chegamos a um ponto muito importante, a responsabilidade do perito. E aqui a coisa fica séria. A responsabilidade civil significa que o perito pode ser obrigado a indenizar as partes pelos danos que causar. Quando isso acontece? Quando há dolo ou culpa na execução dos trabalhos. Por exemplo, se você intencionalmente distorce informações ou se por negligência comete erros graves que prejudicam uma das partes. Também responder por informações falsas ou errôneas. Se você afirma algo no laudo que não é verdadeiro e isso causa prejuízo, você pode ser responsabilizado. E responde por negligência ou imperícia. Negligência é quando você deixa de fazer algo que deveria fazer. Imperícia é quando você não tem o conhecimento técnico necessário e mesmo assim realiza o trabalho. O prejuízo financeiro decorrente de um erro pericial pode ser enorme. Por isso, muitos peritos contratam seguro de responsabilidade civil profissional. Além da responsabilidade civil, existe a responsabilidade penal. E aqui estamos falando de crimes que podem levar até a prisão. O artigo 342 do Código Penal trata da falsidade pericial e do falso testemunho. Se o perito faz afirmação falsa, nega ou cala a verdade, em perícia, pode pegar de 2 a 4 anos de prisão, além de multa. Isso acontece quando o perito conscientemente mente no laudo, omite informações cruciais ou distorce fatos para favorecer uma das partes. Outro crime gravíssimo é a corrupção passiva, prevista no artigo 317 do Código Penal. Isso ocorre quando o perito solicita ou recebe vantagem devida para realizar algum ato relacionado à perícia. A pena aqui é de 2 a 12 anos de reclusão, além de multa. Então fica o alerta: aceitar propina, direcionamento de laudo, qualquer tipo de vantagem devida não é apenas antiético, é crime. E, por fim, temos a responsabilidade profissional.
que é a responsabilidade perante o Conselho Regional de Contabilidade. O CRC pode aplicar diversas sanções ao perito que descumpriu o Código de Ética. A advertência reservada é uma sanção mais leve, aplicada em casos de infrações menos graves. A censura reservada é um pouco mais séria, mas ainda não é pública. A censura pública já mancha a reputação do profissional, pois é divulgada. A suspensão do exercício profissional impede o contador de trabalhar temporariamente. E a sanção máxima é a cassação do registro profissional, que significa o fim da carreira do profissional como contador. Ele perde definitivamente o direito de exercer a profissão. Processos éticos tramitam nos CRCs e podem ser instaurados por denúncia de qualquer pessoa, até de ofício pelo próprio Conselho. Vamos falar de um conceito absolutamente central na perícia: a independência e a imparcialidade. A independência é o que dá legitimidade ao trabalho pericial. Se o perito não for independente, seu laudo não tem valor algum para a justiça. O perito deve recusar trabalhos onde existe conflito de interesse. Por exemplo, se você já prestou serviços para uma das partes envolvidas no processo, você tem conflito de interesse e não pode aceitar nomeação. Não aceite pressões das partes, às vezes de forma sutil, às vezes de forma mais direta. As partes podem tentar influenciar o perito. Você precisa ter firmeza para resistir a qualquer tipo de pressão. Base suas conclusões exclusivamente em fatos e técnica. Suas opiniões pessoais, suas crenças, suas preferências não têm lugar em um laudo pericial. Apenas os fatos, a documentação e a técnica contábil. Declare impedimentos ou suspeições assim que os perceber. Não espere. Quanto mais cedo você comunicar ao juiz, melhor. E fundamental, mantenha postura equidistante. Trate ambas as partes da mesma forma, dê a mesma atenção, o mesmo respeito, a mesma oportunidade de manifestação. Agora eu quero deixar com vocês 3 dicas práticas, baseadas na experiência profissional, que vão te ajudar muito. Primeira dica: ética acima de tudo. Nunca, em hipótese alguma, aceite vantagens, presentes ou pressões externas. Não importa o valor do presente, não importa se parece inocente, sua imparcialidade é o que dá valor e credibilidade ao seu laudo. Sem ela, você não é nada como perito. Dica 2. Documente sempre. Fundamente todas suas conclusões em bases técnicas sólidas. Cite as normas contábeis, cite os documentos que você analisou, explique seu raciocínio e guarde todos os registros do seu trabalho. Anotações, planilhas, cálculos. Isto te protege contra questionamentos futuros. Se alguém questionar sua conclusão, daqui a 2 anos, você tem como demonstrar exatamente como chegou àquele resultado. A dica de número 3. Conheça seus limites. Se você não tiver competência técnica para realizar determinada perícia, ou se perceber que existe conflito de interesse, recuse o trabalho imediatamente. Não tente dar um jeito, não arrisque sua credibilidade. Uma recusa honesta preserva sua reputação e evita que você assuma responsabilidades legais por um trabalho mal feito. É melhor perder um trabalho do que perder a carreira inteira. Chegamos ao final da nossa aula sobre aspectos éticos e profissionais da perícia contábil. Vimos que a atuação ética é profissional do perito é fundamental para garantir a credibilidade da perícia, preservar a confiança que o sistema judiciário deposita em nosso trabalho, proteger a imagem da profissão contábil como um todo e evitar responsabilizações civis, penais e profissionais. Lembre-se, a ética é o alicerce da perícia contábil. Sem ética, não importa quanto conhecimento técnico você tenha. Seu trabalho não terá valor, mas com ética, integridade, independência e competência técnica,
você se tornará um profissional respeitado e requisitado. Espero que você tenha aproveitado essa aula. Estude bem esse conteúdo, porque ele não é apenas teoria. É algo que você vai aplicar diariamente na sua carreira como perito. Até a próxima aula. Obrigado.